Tá gravando? Beleza, então, boa noite. Tudo bom? Meu nome é Linus Viante, sou acadêmico da Unila, do curso de licenciatura em Química. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês algumas curiosidades históricas e relevantes, muito relevantes, sobre a radioatividade. Um pouquinho da bibliografia da radioatividade. Por quê? Porque é uma coisa muito interessante, hoje em dia é muito estudada, é muito visto, é uma coisa que se tem muito no ramo da química hoje. E, na verdade, química, física, é tudo muito aplicado hoje à radioatividade. Tem-se um medo muito grande da radioatividade? Tem-se sim. Por quê? Por causa de algumas aplicações mal feitas a respeito da radioatividade. Mas bora lá! O princípio de tudo é o quê? Nós tínhamos o modelo atômico de Dalton. Dalton falou que o átomo era maciço, indivisível. E isso por um tempo se tornou uma coisa boa, sabe? Na verdade, até hoje se tornou boa, porque foi o pontapé inicial. Onde Dalton começou lá pensando no átomo em si, nas características que ele teria. Ele deu o pontapé inicial para você pensar como é que seria essa partícula minúscula chamada átomo. Então ele começou toda a história ali. Mas tinha um pequeno problema. A teoria de Dalton não explicava fenômenos da luz, ela não encaixava nessa parte aí. Não, tinha coisas como cargas e tudo mais, não encaixava na teoria de Dalton. Então, com esses novos descobrimentos e os estudos sobre luz e sobre partículas e cargas elétricas, mudou e fez com que as pessoas pensassem que o átomo de uma forma diferente. Daí veio o Thomson, e daí já veio o pudim de passas, que já possibilitou outras formas de pensar. Aqui eu coloquei uma foto dos comprimentos de onda da luz visível. Aqui também, eu sei que eu estou falando do aspecto histórico, então não tinha na época ultravioleta, raio-x, raios gama, muito menos micro-ondas, infravermelho e ondas de rádio. Por quê? Porque na época não existia isso. Estava a se descobrir. Eu estou falando de 1870, 1880, 90, 96. Nessas datas assim que eu estou pensando em falar com vocês, entendeu? É uma coisa muito legal você parar para pensar. Pô, 1870, o que estava rolando naquela época? Era uma época que tinha acabado de sair de uma revolução industrial, que estava a todo vapor, o pessoal criando máquinas, isso e aquilo. É uma época diferenciada. Aí tinha um pessoal que queria estudar ciência. Esse cara aqui, Röntgen, esse cara aqui contribuiu muito para nossa radioatividade hoje em dia, mas muito mesmo, sabe? Sabe hoje quando você vai tirar um raio-x? Ele é o culpado. Ele é o culpado de você poder tirar um raio-x, sabe por quê? Bom, o Röntgen estava numa noite de boa lá no seu laboratório e ele estava fazendo um experimento com um tubo de Crookes, que estava revestido com um papel cartão preto no tubo de Crookes. Eu já vou explicar para vocês o que é o tubo de Crookes, eu vou só dizer para vocês o que aconteceu primeiro. E próximo a esse tubo de Crookes tinha uma chapa metálica tratada, que é tipo aqueles negócios para tirar foto de antigamente, sabe? E quando Röntgen ligou a ampola, o tubo de Crookes dele, ele percebeu que a chapa ela ficava luminescente. E ele ficou indignado com isso. Ele ficou, caraca, mas o que acontece? E foi daqui, foi dali. E ele descobriu o raio-x. E como assim ele descobriu o raio-x? Bom, primeiro eu vou explicar para vocês então o que é o tubo de Crookes. Tubo de Crookes, o que significa? Aqui
a gente tem uma ampola de vidro, no caso um tubo de vidro, com gás dentro, sob baixa pressão, cerca de 0,01 atm. No caso é retirado o vácuo, né, uma bomba de vácuo para retirar o vácuo. A gente coloca na alta voltagem, um perímetro, para você poder medir a voltagem. E aqui é uma unidade de emissão a energia, no caso, né, o cátodo, a parte negativa. E o ânodo, o eletrodo do ânodo, é onde recebe a energia, entendeu? Ah, mas como é que você sabe que sai do cátodo e vai pro ânodo? Porque, simples assim, ó, sabe aquele negocinho que as pessoas falam, os polos contrários se atraem? Então, o que aconteceu? Quando o Crookes ele chamou de raios catódicos, o que aconteceu aqui dentro. Quando ele fez o primeiro experimento, os primeiros experimentos, ele queria entender o que acontece aqui. Então ele descobriu que os raios catódicos iam da esquerda para a direita, que eles não sofriam desvios, ele andava de forma reta no caso, e também que ele era do negativo para o positivo. Como assim? Ele aproximou cargas positivas para o lado de cima e negativas para o lado de baixo do vidro e percebeu que então o feixe de luz desviava, entendeu? Desviava para o lado positivo. Então quer dizer que o negativo com o positivo se atrai, no caso, né? Então vai daqui para lá. Ele também viu que era retilíneo, porque sem essas cargas, então ele ia daqui para lá e formava sombra. Então se você projetava alguma coisa aqui no meio, fazia uma sombra atrás. Também descobriu que havia massa, porque ele colocou uma pequena, como é que eu vou dizer, uma pequena hélicezinha aqui e esses raios catódicos movimentavam essa pequena hélice. Então o que ele descobriu? Ele descobriu que era direcional, que ele era retilíneo, que ele possuía massa e que também que ele possuía uma carga, entendeu? Elétrica. E esse tubo de Crookes foi o que o Röntgen, esse cara aqui, o que estava falando antes, que ele utilizou no seu experimento, uma noite lá que ele estava fazendo no seu laboratório, e acabou que ele ficou indignado, que a chapa começou a brilhar, e ele pensou assim comigo, pô, mas os raios catódicos não atravessam uma ampola. Aí ele começou a pensar, talvez o que está atravessando é outra forma de raio, algo desconhecido, algo que a gente não sabe ainda. Foi aí que ele percebeu o raio-x. O que ele começou a fazer então? Ele começou a colocar coisas na frente desses raios, entre a chapa e os raios. Coisas tipo, sei lá, folhas de papel, outras chapas, virou a chapa ao contrário. E ele percebeu que esses raios que passavam do tubo de Crookes até a chapa, eles não eram parados por essas coisas que ele colocava na frente. Inclusive, quando ele estava colocando uma coisa dessas na frente, ele acabou colocando a sua mão. E ficou abismado quando ele conseguiu ver os ossos da sua mão, a imagem dos ossos da sua mão. Por isso que você hoje consegue tirar um raio-x vendo seus ossos, entendeu? No caso... No caso, ele determinou o raio-x, o nome do raio, porque era quase como se fosse uma incógnita, entendeu? X, Y, a incógnita X, o raio é o X. Aqui estamos lá, então, ele estava fuçando lá no seu tubo de Crookes e botou e acabou percebendo que dava para ver a mão. Aí tá, agora a gente vai chegar onde eu queria chegar, no caso. Marie Curie e seu marido Pierre Curie na foto aqui. Marie Curie foi uma mulher imensamente responsável pela inserção das mulheres na ciência. Por quê? Porque foi a primeira mulher a conquistar 2 prêmios Nobel. Ela foi uma mulher batalhadora, uma mulher que guerreou a vida inteira dela com a ciência, ela batalhou em prol da ciência, ela gostava do que fazia.
Aqui a sua MTV ela se recusou a colocar em ordem, então eu vou colocar uma citação lá que tem no artigo do cientista. Seja o que for, estamos diante de um agente novo, tão novo quanto era a eletricidade no tempo de Gilbert, ou o galvanismo no tempo de Volta. Todas as vezes que uma revelação semelhante nos surpreende, ela desperta em nós sentimento do mistério e nos envolve. Sensação perturbadora que se havia dissipado à medida que se dissolvera a admiração para com as maravilhas anteriores. Mais adiante ele comenta: portanto, o vidro que emite os raios Röntgen, que é o raio-x, e ele nos emite tornando-se fluorescente. Podemos nos perguntar se todos os corpos cuja fluorescência seja suficientemente intensa não emitiriam, além dos raios luminosos, os raios-x de Röntgen. Qualquer que seja a causa da sua fluorescência, os fenômenos não seriam então associados a uma causa elétrica. Isso não é muito provável, mas é possível e sem dúvida fácil de verificar. Essa foi uma afirmação que outro cientista deu sobre os raios-x de Röntgen. No caso ele falou: poxa, a gente descobriu algo totalmente novo, entendeu? Agora voltando a falar sobre Marie Curie. Marie Curie nasceu em 7 de novembro de 1867 na cidade de Varsóvia, na Polônia czarista, ou czarista. Filha de professor de matemática e física. O pai dela era professor de matemática e física lá na cidade dela. Qual a situação que Marie Curie nasceu? Marie Curie nasceu num lugar onde era ditatorial. O czar era um ditador, era um imperador russo. A Polônia na época pertencia à Rússia, entendeu? E esse czar, ele mandava em tudo, e a ordem do czar era que mulheres não podiam estudar, mulheres não podiam fazer a faculdade, entendeu? Não podia seguir numa carreira universitária. Por quê? O tempo era machista, eles não pensavam que as mulheres tinham a mesma capacidade que o homem, eles diminuíam as mulheres, eles reduziam a mulher. Ela era uma empregada doméstica, ela servia para ficar em casa, isso que eles pensavam na época. Marie Curie foi a primeira pessoa a receber o prêmio Nobel 2 vezes. Uma em física, ao demonstrar a existência da radioatividade natural, em 1903, e outra em química, pela descoberta de dois novos elementos, o rádio e o polônio, em 1910 no caso. Foi ela quem cunhou o termo radioatividade. Eu sei que vai procurar lá no Google, vai aparecer que foi Becquerel, porque Becquerel, num ato de preguiça deles, ele jogou lá uma pedrinha de polônio numa gaveta cheia de chapa de fotográfica e pá, meu Deus, revelou as fotos. Mas não é bem assim, sabe? Bom, é como na música, sabe? Quem registra primeiro leva. Então, para muita gente, quem que descobriu a radioatividade foi a Marie Curie, mas quem leva a fama é o Becquerel. Foi ela que descobriu o rádio e o polônio, no caso, dois elementos. E ela foi muito ativa durante a Primeira Guerra Mundial. Tá aí um fator curioso. Marie Curie não conseguiu apoio do exército nem do governo para fazer as ambulâncias radiográficas, Petit Currie. Marie Curie juntou mulheres ricas da França e conseguiu fazer, se eu não me engano, são 5 ambulâncias. Eu não lembro agora se é 5 ou se são 15 ambulâncias. Eu devo estar falando bobeira em questão ao número de ambulâncias. Mas ela conseguiu fazer essas ambulâncias, os radiógrafos, para rodarem na Primeira Guerra Mundial, para poder enxergar onde estavam os pedaços de bala, as fraturas. Essas coisas ajudou muito na Primeira Guerra Mundial. Foi muito ativo da Marie Curie. Marie Curie também teve 2 filhas. Uma delas ainda conseguiu, a mais velha, se eu não me engano, conseguiu ganhar um prêmio Nobel também. Aqui tem uma foto da ambulância radiográfica. Aqui dentro a Marie Curie fazia seus raios-x.
Tá vendo como uma coisa é interligada? Foi Röntgen que descobriu o raio-x, e Marie Curie cunhou o termo radioatividade, descobriu 2 novos elementos. A ciência ela é interligada. Muitas vezes não é porque está junto ou tudo mais, é porque uma coisa leva a outra. A ciência ela é uma voz que junta pessoas do mundo inteiro, sabe? Aqui a gente tem exemplos da radioatividade empregada nos dias atuais e onde foi empregada no passado, tanto benéfica quanto tragicamente. Aqui temos uma usina nuclear que gera energia limpa, que não afeta o meio ambiente, teoricamente, porque temos o rejeito nuclear, que dizem ser desapropriado em lugar correto, mas tem firmas que fazem a parte certa e tem que não. Como tudo na vida, sempre vai ter alguém que vai fazer da forma errada. Aqui a gente tem um aparelho de raio-x mais moderno. Aqui a gente tem uma ressonância, se não me engano, eletroencefalograma, que também é feito a partir de radiação. Tem também o micro-ondas, que é uma radiação, mas eu não coloquei a foto aqui porque não coube. A gente tem a Little Boy, que é a bomba atômica. A gente tem a foto da cidade de Nagasaki, que foi totalmente destruída pela bomba atômica. E temos aqui um parque de diversões onde ficava Chernobyl, o desastre de Chernobyl. Então aqui são algumas aplicações da radioatividade moderna. Não tão moderno também assim, mas foi uma bomba atômica, foi uma coisa muito moderna na época. E a minha apresentação termina por aqui. Meus comentários finais seriam esses, assim, quando a gente pensa num passado assim, onde a ciência foi feita de uma forma na base do mu, como diria o outro, porque pensa Marie Curie, uma mulher que teve que sair do seu país de origem, da Polônia, foi para a França, onde ela pôde estudar, pôde fazer as coisas dela, só que ela chegou a passar fome nesse processo. Um mundo onde era extremamente machista, onde quase ela não conseguiu ganhar seu prêmio Nobel. Indicaram foi o marido dela não era o agente principal das pesquisas, entendeu? Os fatores históricos relevantes são esses, são onde uma pessoa que não deveria conseguiu brilhar, entendeu? Não deveria por quê? Porque os agentes da época não deixariam. Mas ela brilhou, por quê? Porque ela foi atrás, ela pensou diferente, ela imaginou diferente. Ela não ficou naquele pensamento da bioluminescência, lá da fluorescência, entendeu? Ela pensou de uma forma diferente, ela pensou, tá, mas o que causa essa radioatividade então, né? Esses foram alguns dos aspectos históricos que foi vivido naquela época. O que se pode ter hoje é pensar que se superaram os agentes que tinham na época, por que a gente não pode superar o que a gente tem hoje? Entendeu? Muito obrigado, boa noite a todos.